Nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas super top para você fazer gráficos incríveis no ggplot. Vem comigo! Fala Alien, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Marcos Ribeiro e esse é o Alien Economista. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já teve que fazer pelo menos uma vez na vida algum gráfico. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas super top para você fazer gráficos incríveis no ggplot. Então já deixa seu like aí, já se inscreve no canal e bora lá pro R. Então, o primeiro passo aí para a gente fazer o nosso GG top é importar as bibliotecas. Para isso eu utilizo o comando library. Eu vou importar primeiro a biblioteca ggplot 2. E eu também vou precisar da biblioteca readxl, que é para ler os dados. Eu vou selecionar as duas aqui e dar o Ctrl Enter. E aí ele carregou as duas bibliotecas aí. Agora eu preciso dos dados para poder fazer o plot. Esses dados eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aí. Então primeiro eu vou criar um objeto chamado df e eu vou utilizar a função read_xlsx. E dentro dessa função aqui eu vou passar o argumento file.choose e eu vou dar o Ctrl Enter. E aqui eu vou selecionar a pasta onde meus dados estão. Pasta que você salvou os dados aí. Então tá aqui df ggtop e aí ele carregou os dados aqui. Eu vou utilizar agora o comando read e dentro dele eu vou passar o df. A gente ver quais variáveis tem no nosso data frame. Então aqui eu tenho a primeira variável aqui, a variável head, que são os retornos do Ibovespa, retornos mensais esse. E aqui a gente tem uma variável que chama data, que é nada mais que a data em que o Ibovespa teve esse retorno aqui. Então são os retornos mensais do Ibovespa. Essa variável data, ela contém o primeiro dia de cada mês. Segundo, eu vou ver aqui, eu vou utilizar um comando mais completo aqui, o str, e vou dar o Ctrl Enter aqui. E aqui ele me mostra aqui que os meus dados estão no formato table e eu tenho 242 linhas e 2 colunas. E aqui eu tenho uma primeira variável, que é os retornos mensais do Ibovespa, essa variável é numérica, e eu tenho aqui minha variável data, que está nesse formato aqui. Eu quero mudar esse formato dessa variável data. Para fazer isso, eu vou utilizar o comando df, cifrão, data, vai ser igual a s.date. E dentro desse comando, eu vou passar o seguinte, df, cifrão e data de novo. Eu vou dar o Ctrl Enter. E pronto, agora ele já me converteu para o formato de data. Em vídeos passados aí eu mostrei como que utiliza esses dois comandos aqui. Eu expliquei de forma mais detalhada, vou deixar aí no card desse vídeo. Bom, dito isso, agora a gente já pode criar nosso plot. Para isso eu vou utilizar o comando ggplot. Dentro desse comando eu vou utilizar um argumento que chama data. E ele vai ser igual a df, que é o nosso dataset aqui que a gente acabou de importar. Agora eu vou passar dentro desse comando aqui um argumento que chama AES. E dentro desse argumento eu vou passar primeiro nossa variável y, que vai ser o hat de retornos, né? Ou seja, os retornos mensais do Ibovespa. E o x aqui vai ser a data. E eu quero que esse seja um gráfico de linha. Então, para isso, eu vou colocar aqui do lado o mais e um outro comando que chama geom
underline, line. E vou dar o Ctrl Enter aqui. E está aqui o nosso primeiro gráfico. Vou dar o zoom aqui. Vou ampliar a tela e está aqui. Então aqui a gente tem que o rótulo dos eixos aqui está muito pequeno. O título dos eixos também está muito pequeno. Essa linha aqui está numa espessura muito fina. Esse cinza aqui não está legal. Então a gente vai melhorar essas coisas aí. Então esse aqui é o nosso GG Badge. A primeira dica, então, para você fazer um GG top é aumentar a espessura da linha. Dentro desse Geonline aqui, eu vou colocar o argumento size. E eu vou colocar esse argumento como sendo igual a 1. E dá o Ctrl Enter. E está aqui. Vou ampliar aqui, dar o zoom. E já melhorou um pouco a aparência do nosso plot. O ggplot é uma ferramenta bem flexível e te permite mudar o tema do plot. Para fazer isso, a gente utiliza o comando theme. Vou colocar um mais aqui, dar o Enter para pular para a linha de baixo. E vou escrever aqui theme, underline. E aí note que quando eu escrevo underline aqui, tem várias opções de tema. Tem o Classic, o Dark, o Get, o Gray. Esses temas geralmente mudam o background do plot. Um tema que me agrada bastante, é bastante usado em trabalhos acadêmicos, é o minimal. Eu vou utilizar esse tema aqui nesse vídeo, mas eu sugiro que você teste os outros temas aí na sua casa e veja qual que te agrada mais. Note que aqui já saiu aquele cinza que a gente tinha no gráfico. E as linhas aqui, o grid do plot, ele está mais visível. Note no nosso plot aqui que o rótulo do eixo X ele está pulando de 5 em 5, ou seja, começa no 2000, vai para o 2005, vai para o 2010 e assim por diante. Só que dessa forma pode ser que não fique muito fácil de visualizar isso num trabalho acadêmico ou num relatório que você vai fazer para o seu chefe aí. Então, o que a gente quer fazer é alterar a frequência dos rótulos aqui do eixo X. Então, vamos voltar lá para o R. Para fazer isso, primeiro eu vou colocar o sinal de mais aqui e dar o Enter para pular para a linha de baixo para facilitar a visualização do código. E aí eu vou utilizar o comando scale underline x date. Tá aqui. Dentro desse comando, eu vou utilizar o argumento date underline labels. E aí eu vou abrir e fechar aspas, e eu vou colocar o sinal de porcentagem aqui e um Y maiúsculo. Esse Y significa year. Year é ano em inglês. E aí eu vou passar o outro argumento aqui, que chama date breaks. E aí eu quero que esse date breaks aí pule de 1 em 1. Então, para isso eu vou escrever aqui, primeiro abrir e fechar aspas, eu vou escrever 1 e year. E pronto, aí eu posso dar o Ctrl Enter. E aí eu vou ampliar aqui o nosso gráfico. E pronto, agora as datas aqui já estão pulando de 1 em 1. Já está ficando com uma cara melhor aí o nosso plot. O nosso plot ele está com o título do eixo X como sendo data e o título do eixo Y como sendo head. Eu quero alterar esse título para ficar mais claro para quem está vendo o meu plot sobre o que se trata o eixo Y e o eixo X. Então vamos lá para o R modificar o título dos eixos. Então, para mudar o título dos eixos, primeiro eu vou colocar um mais aqui, vou dar o Enter para pular para a linha de baixo, e para mudar o título do eixo X, eu vou utilizar o comando xlab. Abrir e fechar parênteses aqui, e aí eu vou abrir e fechar aspas. E dentro dessas aspas aí eu vou colocar anos. Para modificar
O título do eixo Y é semelhante. Eu vou colocar um mais aqui, dar o Enter para pular para a linha de baixo e escrever XLab. Abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aspas. E aqui dentro eu vou escrever retorno mensal do Ibovespa. E aí eu posso dar o Ctrl Enter aqui. E agora eu vou dar o zoom e ampliar a tela aqui para a gente visualizar. Então já modificamos aqui o título do eixo Y e o título do eixo X. Esse plot já está tomando a cara que a gente quer. Bora lá para a última dica. Note aqui no nosso plot que tanto o rótulo quanto os títulos dos eixos estão num tamanho inadequado. Está muito pequeno e isso daqui num relatório ou num trabalho acadêmico poderia dificultar a visualização de quem está lendo. Então a gente quer aumentar o tamanho disso daí. Outra coisa que a gente pode fazer é rotacionar o rótulo do eixo X aqui para facilitar a visualização. Então, ao invés de ficar aqui na horizontal, eu vou colocar isso daqui num ângulo de 45 graus. Bora lá no R que vai ficar mais fácil de visualizar isso daí. Para fazer isso, então, primeiro eu vou colocar o mais aqui e dar o Enter para pular para a linha de baixo. E aí eu vou utilizar o comando tem. Dentro desse comando aí, eu vou passar o argumento x.text.is é igual. E aí eu vou colocar aqui o element text. Dentro desse element text, vou colocar o argumento angle é igual 45 e size é igual a 20. Ou seja, ele vai rodar os elementos do eixo Y em 45 graus e o texto vai ficar no tamanho 20. Agora eu vou modificar o eixo Y. Para isso eu vou colocar o x.text.y. E aí eu vou colocar o igual. E aqui eu vou colocar o element text também. E aí dentro aí eu vou colocar o size. Vai ser igual a 20 também, para ficar do mesmo tamanho do eixo X. E aí eu vou dar o Ctrl Enter aqui para ver como é que ficou. E aí já melhorou bastante aqui o tamanho dos rótulos do eixo X e do eixo Y. Só que o título aqui, ó, ainda não está legal, então a gente vai modificar. Então, para modificar isso, eu vou utilizar o comando x.title. .x para modificar o título do eixo X. E aí eu vou utilizar aqui também o comando element text. E aí dentro aí eu vou passar o size como sendo 21. E aí o eixo Y é semelhante. Eu coloco aqui x.title.y e aí eu utilizo o element.text. E aí eu vou colocar o size igual a 21 também para ficar igual. E aí eu já posso dar o Ctrl Enter. E aí eu vou dar o zoom aqui e ampliar a nossa tela. E tá aí o nosso GG top. Bom, aliens, o que eu tinha para passar nesse vídeo para vocês era isso. Se você gostou, já deixa seu like aí embaixo e até a próxima. Tchau!